E um site ucraniano chamado The New Voice Ukraine fez uma série de reportagens, tá? Que inclusive combinam com informações que a TASS, que é o órgão de imprensa russo, junto com outros meios de comunicação também russo, corroboram com tudo isso que eu vou trazer aqui de forma bem resumida, tá? Foram matérias, como eu disse, mais de uma matéria desse órgão ucraniano, do TASS, e aí eu vou tentar resumir. O que que acontece? Basicamente, esta área aqui, mais escura, que eu vou chamar de Donbás, o novo Donbás. O Donbás original, digamos assim, né, que resultou no conflito 2014, toda aquela questão, essa parte em rosa com o contorno mais escuro, né, que eu estou destacando aqui. O novo Donbás é toda a área ocupada pelos russos atualmente e, evidentemente, mais a Crimeia, incluindo Crimeia que está aqui abaixo. O que é que ocorre? Os chineses, pelo menos os informes das matérias que eu vi, pelo menos de 2023 para cá, vem estando presente aqui, investindo no formato joint venture. Como é que funciona? De forma muito resumida, joint venture é forma de cooperação, tá? Todo mundo é um risco maior nesse formato de joint venture, mas também a chance dos lucros terminam sendo maior. É uma forma de cooperar um com o outro e, evidentemente, chegam, por exemplo, numa mina, eles aproveitam os equipamentos que já existem, o sistema logístico existente, a mão de obra, e eles chegam com equipamentos novos dessa empresa chinesa, chegam lá com toda a sua expertise, junto com a expertise dos locais, e aí vão minerar, enfim, tem a porcentagem e tudo mais. Então é uma forma eficiente, digamos, de fazer isso. Essa cooperação sino-russa em território ucraniano ocupado, vamos chamar mais uma vez Donbás, o novo Donbás, essas empresas chinesas têm como objetivo basicamente reconstruir fábricas, fornecer equipamentos industriais em áreas ocupadas da Ucrânia, né, que envolve toda essa grande Donetsk, Luhansk, um pedaço de Zaporizhia, Kherson também, e evidentemente termina influenciando a Crimeia quanto a isso. Essa cooperação envolve até essas questões de infraestrutura agrícola, tá? Não é só ligada à energia, à mineração, mas também as questões de agrícola e até chamada indústria leve. Eu não vi informes sobre indústria pesada em si, mas a chamada indústria leve está incluso nesse pacote de cooperação sino-russa. E o fato é que tem alguns casos mais específicos, mais emblemáticos, por exemplo, empresas chinesas envolvidas na reconstrução de instalações de mineração. Tem algumas pedreiras bem famosas, eu até tentei encontrar elas aqui no mapa, não encontrei, porque na matéria eu vi na matéria russa e os russos estão. É muito comum rebatizarem nomes mais antigos, tá? É muito comum, por exemplo, ter um nome, a localidade ter um nome. Os ucranianos recentemente mudaram para um nome e os russos estão utilizando o nome mais antigo. Então é confuso, tá? Mas é chamada de pedreira Karansky e uma outra pedreira chamada Impex Dom, que elas trabalham basicamente no setor de carvão e de outros minérios, mas basicamente carvão, tá? Então a China já está, pelo que se sabe, reconstruindo e talvez até iniciando, como isso já tem mais de um ano essa matéria, parte da matéria que eu vi sobre isso, no jornal TASS, né, o TASS, que é o jornal russo, provavelmente já está funcionando dentro do Donbass. A China também participa de projetos de infraestrutura como a construção de rodovias e a modernização de empresas metalúrgicas, que é exatamente a próxima etapa de alguns beneficiamentos já ocorrerem em território russo, porque dependendo da função metalúrgica, vai ser utilizada exatamente para até questão militar ou de reconstrução. Então, por exemplo, às vezes os caras vão produzir o vergalhão, exemplo, pegar um exemplo simples. Os caras vão terminar produzindo o próprio vergalhão, a infraestrutura de concreto, de laje, vão já produzir a brita, vão produzir nos rejeitos o cimento. Então, essas fábricas
conexas, né, que se conectam uma com a outra, termina ajudando em todo o processo de preparar a parte para produção de asfalto. Então, tudo termina voltado para a infraestrutura, tá? Esse objetivo mais chinês é mais essa questão de infraestrutura não militar, até onde se sabe, é focado nisso, tá? Esses interesses e motivações que estão por trás chinesa, basicamente é que a Rússia busca, evidentemente, investimento, porque o que acontece? A Rússia está com muitos ativos congelados, né, com todas essas questões do SWIFT, enfim, os embargos diversos que ocorrem, e também parte desse dinheiro, desse sistema de dinheiro, é utilizado para a produção de mais armamento. Então, faltam recursos de forma mais direta para esse tipo de reconstrução. Até porque parte desse recurso precisa ser utilizado na chamada Rússia normal, o território comum da Rússia, que já é gigante para se manter. Então é preciso um dinheiro novo para essa área. Essa área precisa se pagar, mas inicialmente precisa ser injetado grana. É onde entram os chineses. Tá? Então os russos buscam esse tipo de financiamento. A China, por sua vez, vê uma oportunidade de negócio, de expandir sua influência na região, né? E influência, inclusive, nesses minérios que são importantes para os chineses. A participação chinesa pode ser vista, teoricamente, né, como uma forma de Pequim aumentar seu poder até perante as questões ocidentais. Até não é à toa que Trump está nessa questão todinha buscando as terras raras da Ucrânia também. Não é por motivos bobos. Tem todo esse contexto deles saberem. Se eu sei sobre essa questão da China na Rússia, no Donbás ocupado, os americanos com certeza sabem muito mais do que eu. Enfim, entendeu a lógica? O que se sabe também é que esses contatos começaram fortemente final de 2022, principalmente em 2023, teve até feira, chamada Feira de Cantão, que é lá na China, e teve já vários encontros entre eles para decidir algumas questões territoriais, da riqueza que o novo Donbás tem, né, possui, tem toda uma... Não existe todo um porquê por trás. Tem um fato interessante aqui, ó, no mapa. Os russos, por exemplo, começaram a construir uma malha rodoviária de mais de 600 quilômetros, que inicia aqui nessa região de Rostov-on-Don, que é essa região aqui, tá? Que é petrolífera. Eu não sei se é essa mesma malha rodoviária que existe aqui, essa rodovia, ou se é uma nova. Não está muito claro, mas o fato é que está sendo feito, pelo que eu vi, que vai de Rostov-on-Don, tá? E aí vai até Mariupol. De Mariupol, essa rodovia avança para Melitopol, tudo uma região ocupada já, né? E de Melitopol desce a rodovia principal e vai até Simferopol, que já é Crimeia, tá? Existe essa rodovia principal. Os chineses fizeram até visitas, não faz muito tempo, tá? Ano passado, nessa região aqui de Skadovsk, dá-se a entender que num futuro próximo seria um porto para os chineses escoarem algumas coisas que eles vão pegar para eles, né? Evidentemente vão transportar esses minérios já beneficiados ou até parte do processo já beneficiado. Então é possível que os chineses invistam num futuro porto aqui em Skadovsk. Não agora exatamente, tá? Mas no futuro próximo, nesse setor aqui de Kherson, aconteça isso. Então, os chineses têm todo esse... Vou colocar aqui. Os chineses têm toda essa preocupação em continuar ampliar essa participação dessas empresas, tá? Nessa reconstrução de áreas da Ucrânia ocupada, o novo Donbás, como eu chamo. E existem outras estradas que eles não relatam, pelo menos na maioria das matérias. Talvez há indício até que, por exemplo, a reconstrução de uma ferrovia que vai até Donetsk pode ter ocorrido já com alguma empresa chinesa usando mão de obra local. Tá? Há um indício
baseado no que eu estou vendo aqui, a região de Avdivka. Existem outras regiões, como por exemplo, é um interesse fantástico dos chineses que Kurakov esteja estabelecida e haja uma. Porque hoje Kurakov não está propícia para iniciar, Shevchenko nem tão pouco. Mas assim que todo esse setor aqui for ocupado, estabilizado, mais cedo ou mais tarde os chineses vão querer sim essas plantas, quererem trabalhar. Um Pokrovski nem se fala. Selidov é uma questão de muito próximo, em breve. Os chineses vão estar aqui, já aquilo que eu tinha falado, já existe já uma reconstrução já feita entre Donetsk, a linha entre Donetsk e Selidov já foi feito, a reestruturação de logística já está funcionando, que é essa que eu disse que talvez tenha dedo chinês. Tem Pokrovsk, que tem essa mina aqui em Udakne, que é extremamente importante. Todo esse setor aqui ao norte é todo de mineração e minérios até raros também presentes. Com certeza é de interesse chinês esse avanço. Mas, por enquanto, vamos. Né, os chineses têm focado nessa área que já está ocupada e consolidada e estabilizada, né, que não tem bombardeio ou algo do tipo. Isso é um dos focos. E é uma grande certeza que isso vai perdurar por alguns anos, pelo que dá a entender, tá? E que a China, evidentemente, vai buscar essa consolidação. Existem outras rotas próximas dentro do Mar Negro, desse contexto do Mar Negro, que para a China é importante ter esse porto, como eu mostrei ali próximo a Kherson, entre Kherson e Crimeia, que os chineses futuramente pensam em ter um porto. Geopoliticamente é interessante para a China, é interessante para a Rússia como aliado, e até a China deixa bem claro o seguinte: olha, eu sou parceiro russo em infraestrutura, não estou fazendo nada relacionado a militar. Né? Então, até essa fachada bem definida, esse peso bem definido que ele quer, né, a China quer ajudar na reconstrução, enfim, está presente lá, com certeza é extremamente vantajoso. E você, o que é que acha? Sabia disso? Se não sabia, deixa aqui nos seus comentários. Lembrando, mais uma vez, que foram várias matérias, tá? Como eu disse, saiu no TAS, eu peguei vários compilados, fui pegando as informações e montei, mas a parte principal, central, veio exatamente desse órgão chinês, tá? Desse órgão ucraniano que eu trouxe agora há pouco, chamado The New Voice of Ukraine, tá? Que é o nome do site. Você também depois pode até pesquisar caso queira se aprofundar. Eles fazem algumas matérias até interessantes quanto a isso, mais voltadas a artigos e não notícias. Beleza? Valeu, grande abraço.